Vamos lá, Rafael. Então, assinale a alternativa em que a palavra há em todas as palavras, respectivamente, hibridismo do grego e latim. Então, tem que ser nessa ordem. Grego primeiro, depois latim. Então, o que é hibridismo? Hibridismo é quando a palavra é formada por mais de uma língua. Não é que é formada por grego e latim, por mais de uma língua, certo? Com elementos de mais de uma língua. Aí eu peço que você dê estudada aí palavras formadas por hibridismo. Dê uma decorada que isso pode cair na prova da ESA. Ela já caiu algumas vezes e faz algum tempo que não cai, tá? Então, eu já vou te marcar a resposta aqui, ó. Nós temos aqui, ó, televisão e endovenoso. É formada por grego, tele, grego, visão, latim. Endo, grego, venoso, latim, certo? Essa é a opção. Mas, dê uma estudada aí, palavras formadas por hibridismo. Aí, decore aí, não tem só grego e latim não, tá? Dá uma estudada isso aí, pode cair. É fácil, tem que fixar. 9. Ao correr para a sala, procurei meu pai, que ninguém sabia que eu havia chegado para dar-lhe um abraço. Temos nesse período respectivamente. Então lá, temos aqui 3 partes sublinhadas. Ao correr para a sala, quando eu uso esse termo ao correr, ao chegar, ao ver, ao encontrar, isso aqui me dá ideia de tempo. No momento que corri para a sala, quando corri para a sala, quando, tempo. Então é um adjunto adverbial de tempo, certo? E aí, olha que tem um verbo. Então esse adjunto tem um verbo. Então é uma oração subordinada adverbial. As orações subordinadas adverbiais, se eu tenho aqui, procurei meu pai ao correr pela sala. Essa é a oração principal e essa é a subordinada adverbial. Por que tem vírgula? A oração principal tem que vir primeiro. Se a oração principal vier primeiro, essa oração aqui vier primeiro, depois essa aqui, a oração subordinada vier depois, ela não vai ter vírgula. Agora, se eu inverter a ordem, primeiro a subordinada e depois a principal, aí eu separo por vírgula. Ao correr, ou seja, quando corri, esse ao substitui o quando. Tá? Então nós temos aí uma oração subordinada adverbial temporal. Qual a opção que nós temos aqui? É a A. Não, tem a A e a C. 2 opções, vamos lá. Depois nós temos, procurei meu pai, que nem sabia que havia chegado. O qual, né? Tem um pronome relativo, então tem que oração subordinada adjetiva. Entre vírgulas, o qual não sabia que tinha chegado, entre vírgulas, oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos ver que nós temos aqui a A, diz o quê? Oração subordinada adjetiva é a A, né? A B diz que é restritiva é sem vírgula. Morreu a B, então. Então sobrou a última opção. Para dar-lhe um abraço, com a finalidade de dar abraço. Então o para vai me dar a finalidade. Então oração subordinada adverbial final. Ok, opção A. Achamos a 9. Vamos então para 10. Crianças como elas são difíceis. Quebram a perna da mesa. São feras a serem dominadas. No trecho, temos respectivamente. Ele quer saber figura de linguagem. Hipérbole, comparação e metáfora. Comparação, catacrese e zeugma. Então são 3 opções, certo? Crianças como elas são difíceis. Como? Comparação. É a primeira. Quebram a perna da mesa, perna da mesa, o braço da cadeira, a manga da camisa, se chama catacrese. Rafael, anota isso aí. Perna da mesa, perna da cadeira, a manga da camisa, o fio do óleo, tudo isso aí é catacrese, certo? Então nós temos aqui comparação, são feras, são como feras, tira o como, vira metáfora. Então aqui é a comparação, essa comparação sem o como vira metáfora. Então tem comparação, catacrese e metáfora. Vamos lá para a opção. Comparação, catacrese. Opa! Questão anulada. Não coloquei a opção correta. Então seria
comparação, catacrese e metáfora. Tá bom? Questão anulada. Vamos então para 11. A psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má do signo do zodíaco, profundissimamente hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida, em geral, declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-lo e há de deixar apenas os cabelos na frialdade e ignorância da terra. Augusto dos Anjos, então é o poeta da morte. Você vê que ele usa muito termos científicos falando sobre morte, sobre pessimismo, olha só, hipocondríaco, má influência, escuridão, cardíaco, o verme que come minhas carnes. Então ele... Vamos lá. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernismo. Transição, nós saímos do realismo para o modernismo. É o pré-modernismo. Tá ok? Com relação à poética e à abordagem temática presente no soneto, identifica-se as marcas dessa literatura de transição como a forma de soneto, os versos metrificados, a presença da rima nos vocábulos requintados, além do ceticismo que antecipam o conceito estético vigente do modernismo. Essa é a opção correta. Observa aqui, ó. Soneto, é um soneto? Vamos ver se é um soneto. Tá. Um erro meu aqui não dá para você definir porque não está organizado, mas seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, primeira estrofe, e segunda estrofe, 3, e aqui era para ser, aqui eu errei em algum lugar, deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado aqui, tá. Eu errei aqui na hora de passar esses versos aqui de algum jeito. Tem 3 e 3. Então, soneto... Oh, desculpe, tá, não tem soneto não. Porque aqui não tem... Aqui são 4 mesmo, tá tudo maiúsculos, não é soneto. Então, vamos só as opções. Então, não é soneto. Então, morreu logo, acabou na A. Não é soneto. Soneto tem 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 de 4 e 2 de 3. Então vamos para cá. Vamos ver então as opções. A B, empenho. A C, é a C. Seleção lexical, emprestado cientificismo. Então usa muito termo científico. Por enquanto está na C. Como se lê? Carbono e amoníaco. Epigênese da infância e fealdade da ignorância, que restitui a visão naturalista do homem. Então, é realmente o lexical aí usado muito no cientificismo. Eu falei, né? Usa carbono, amoníaco. Ele usa muito esse termo. Então, a opção correta é a opção C. Augusto dos Anjos, o poeta da morte. Ok, isso mesmo. 12. Considerando as características das escolas literárias do Brasil, pode-se afirmar que o arcadismo abordou temas religiosos, revelando profunda angústia existencial? Não, né? O barroco, que abordou muitos temas religiosos. O simbolismo não abordou o tema religioso, mas tinha um pouco do misticismo, da transcendência. Então aqui, não, é o barroco que faz isso. O arcadismo traz a linguagem simples, fugir para o campo, as coisas assim. Poesia romântica da segunda fase apresentou exclusivamente a tendência nacionalista. Não, a tendência nacionalista está na primeira geração. O barroco se destacou pelo jogo de palavras e raciocínio, predominância da linguagem figurada. Por enquanto estamos aqui. O barroco tinha realmente jogo de palavras no cultismo, né?
Também muita linguagem figurada. Tinha também. A D. Literatura informativa tratava dos textos escritos pelos jesuítas sobre as facilidades de conversão dos índios. Literatura de informação, na verdade, eram as crônicas dos viajantes, não eram os escritos pelos jesuítas. E por fim, simbolista não se preocupa com a forma e seus textos são mais narrativos que poéticos. Não é narrativo o texto dele, né? São poemas, não narrações. E usa muito sinestesia, aliteração, também muita figura de linguagem. Então tá aí, Rafael, bons estudos, amanhã a gente faz uma revisão.